No próximo domingo, dia 25 de maio, o Papa Leão XIV vai, pela primeira vez, à sua catedral, a Basílica de São João de Latrão. E aí, muita gente está surpresa. Ué, a Catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro? Não, não é. A Catedral do Papa é a Basílica de São João de Latrão. Isso nos dá a ocasião da gente entender o que é uma catedral. Vamos lá. Todas as dioceses, elas têm uma catedral. O que é a catedral? É a igreja do bispo. Ou seja, o bispo, ele é o responsável, né, de uma porção do povo de Deus, como pastor próprio daquela porção do povo de Deus, ele é sucessor dos apóstolos. Por isso, ele tem uma função, a função de congregar o seu rebanho na unidade da fé, né? Jesus disse lá no Evangelho de São João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o pastor tem uma voz que conduz as ovelhas. É o magistério episcopal. O bispo, ele tem a função de confirmar a fé das pessoas, a fé dos apóstolos. Ele é a voz do pastor. Pois bem, como ele é o pastor, ele tem uma voz, ele tem um ensino. Esse ensino, ele é um ensino com autoridade, de doutor. Ele tem uma cátedra. Ainda hoje a gente usa essa linguagem nas universidades. A fulano de tal é catedrático, quer dizer, ele é um doutor, ele está ensinando com autoridade. Pois bem, existe a cátedra pastoral. A cátedra do bispo que ensina a doutrina nessa cadeira, que simboliza a autoridade dele. Então existe em todas as dioceses uma igreja onde está a cátedra do bispo. É a igreja catedral, não é? É a igreja onde está a cadeira do bispo, em latim, sedes, daí vem o português sé. Lá em São Paulo, a Praça da Sé é a Praça da Catedral. A palavra sé quer dizer catedral, né? Sé é cadeira. Em alemão, por exemplo, né, a Santa Sé se diz, né, Die Heilige Stuhle, a Santa Cadeira, simplesmente isso. Essa é a ideia, né? Em inglês, the Holy See, né? Não quer dizer mar, quer dizer cadeira. A Santa Sé, a Santa Cadeira. Ou seja, a cadeira de Pedro. Porque de todas as cátedras, de todos os pastores que ensinam, o pastor dos pastores é o Papa. É por isso que o Papa assina, vocês viram, o Papa Leão, ele assina Leo, né, em latim, Leo Leonis, né, Leo, PP 14. Né? Ele é o pastor dos pastores. Então, ele tem a sua cátedra, a Santa Sé, a Santa Cátedra, a Cátedra de Pedro. E essa cadeira do Papa está numa igreja que é a Igreja Catedral. E essa igreja é a igreja de São João de Latrão, que é a mais antiga igreja, né, pública, digamos assim, que nós temos na Igreja Católica. Existem outras igrejas mais antigas, mas eram casas de pessoas que eram usadas como igreja, por adaptação, porque, claro, era o tempo da perseguição. Quando em 313, o imperador Constantino, junto com Licínio, publicou o chamado Édito de Milão, uma carta que os dois escreveram para um governador da Bitínia, em que eles liberavam os cristãos para prestar culto a Deus. Foi, digamos assim, a alforria dos cristãos. Os cristãos, né, começaram a ter essa liberdade para prestar culto a Deus. Então, a partir de 313, a igreja começou a poder construir lugares para se reunir. Então foi aí que o imperador Constantino tinha, ali na periferia de Roma, uma terra que ele havia herdado, recebido em dote, pelo casamento da sua esposa,
Fausta. Aquela área ali era conhecida como Domus Faustae, a casa de Fausta. Então naquela área, ele deu aquela área para o Papa e então o Papa ali construiu um lugar para reunir os cristãos. Uma basílica. Como aquela área, a família que morava ali era a família dos Laterani, então ficou conhecido como a Basílica de Latrão. Né? Latrão é a linguagem portuguesa para dizer a Basílica de Laterano. Em português virou Latrão. Então era aquela... Latrão aqui não quer dizer nada, não é nenhum nome religioso. A Basílica é a primeira igreja que nós católicos veneramos como Mater et Caput Omnium Ecclesiarum. É a mãe e a cabeça de todas as igrejas, porque foi a primeira igreja oficialmente construída, né, foi sagrada pelo Papa São Silvestre, o mesmo Papa da época do Concílio de Niceia. Portanto, estamos falando de uma história de 1700 anos atrás. É essa a Catedral do Papa, e é ali que o Papa Leão XIV irá tomar posse.